Olá, meus amiguinhos, professor César Baldão na área para mais uma aula para vocês, mais uma dica sobre hoje os homônimos. Hoje falaremos sobre os homônimos. Já falamos sobre os parônimos. Hoje falaremos sobre os homônimos. Lembra dos parônimos? Parônimos são palavras com som e escrita parecidos. Não pode ter nem som igual, nem escrita igual. Já aqui, para ser homônimo, é o contrário. Precisa ter ou som ou escrita igual, ou as duas coisas. Senão, não é homônimo. Tem que ser ou som igual, ou escrita igual, ou as duas coisas, tá? Então essa é a diferença do homônimo para o parônimo. O parônimo, som e escrita bem parecido, mas não pode ter nada igual. O homônimo, som e escrita ou escrita igual. Pode ser som e escrita igual, som igual, escrita diferente, tá? Ou escrita diferente e o mesmo som. Tendo ou o mesmo som ou mesma escrita, é homônimo, tá bom? Então vamos lá. São palavras com som e escrita ou escrita iguais, tá? Beleza? Entendeu? Não confunda homônimo com parônimo. E isso está despencando nas provas por aí, tá? Nas provas de hoje em dia, tem muito homônimo, muito parônimo, tá bom? Bom, os homônimos, eles se dividem em três tipos. Primeiro tipo são chamados homônimos perfeitos. São os homógrafos e homófonos. Homógrafos, homófonos. Ou seja, homo mesmo, grafia, som. Homo mesmo, fono, som, tá? Homo significa o mesmo. Não vai fazer igual um aluno esses dias, numa aula de concurso presencial, eu digo, o que significa homo, menino? Sabão em pó. Não. Homo não quer dizer sabão em pó. Homo é o mesmo. Se homo fosse sabão em pó, então homossexual seria um sabão em pó para lavar as partes íntimas? Não. Tá? Não. Homo significa o mesmo, tá? Então esses são os homônimos perfeitos, mesmo escrita e mesmo som. Também não vai fazer igual um aluno fez uma vez, falou assim, professor, se a palavra tem a mesma escrita e o mesmo som, o significado tem que ser diferente, né? É assim, mesma escrita, mesmo som, se o significado for igual, é a mesma palavra, certo? É a mesma palavra. É óbvio que tem que ser escrita igual, som igual e significado diferente. Senão é a mesma palavra, tá? São palavras diferentes que têm a mesma escrita e o mesmo som, claro. Então vamos lá para os exemplos. Olha aqui, ó. Para, verbo, e o para, preposição. Vejam, tem a mesma escrita e o mesmo som, tá? Acontece só que antes da reforma ortográfica havia um acento aqui. Então você já vai perceber que o acento não faz parte da palavra. A palavra é isso que está escrito aqui, o som que ela representa, certo? O acento era só para diferenciar uma palavra da outra, tanto que não faz parte que caiu. Acabaram os acentos não são mais colocados na maioria dos homógrafos, tá? Exatamente para isso que serve esse acento. Esse acento é chamado de acento diferencial, porque ele serve para diferenciar uma palavra que tem a mesma escrita da outra palavra, tá? São palavras homógrafas. O por verbo e o por preposição, tá? Notem que o por verbo continua com acento, exatamente por que não caiu? Caiu dos outros, não caiu do por. Porque o por causa ambiguidade em alguns momentos, se você não colocar o acento. Então ele foi preservado, em algumas palavras ainda foi preservada a acentuação, tá? Então, por verbo tem acento, por preposição não tem acento. Então, entre o acento e a preposição e o verbo, sempre o verbo teria o acento, tá? Então, aqui o para verbo teria acento, ok? Então, esses são homônimos perfeitos. Mesma escrita, mesmo som. Homógrafos, homófonos, tá? Beleza? Bom, segunda categoria são os homógrafos heterófonos, ou seja, palavras com a mesma escrita, só que com um som diferente. Hetero é diferente. Mesma escrita, som diferente. Então, palavras com a mesma escrita e o som diferente. Vamos colocar aqui, ó. O pelo, substantivo pelo, que antigamente tinha acento, aqui para diferenciar do verbo pelar. Pelo. Então, aqui é o pelo e aqui eu pelo. O pelo também tinha um acento agudo. Esse tinha acento circunflexo, porque o som era fechado, pelo. E aqui, pelo, do verbo pelar. Vejam, tem a mesma escrita, só que o som é diferente. Homógrafos heterófonos, ok? Heterófonos. Então, na sua prova, pode aparecer
só homógrafos, pode aparecer heterófonos, pode aparecer homófonos. Então você já tem que saber essa nomenclatura. Aqui são homógrafos e heterófonos. A mesma coisa que eu coloquei o "o" e o "eu", que não faz parte, para você saber que um é substantivo e o outro é verbo. Então aqui é o almoço, substantivo. Eu almoço, verbo. Notem, tem a mesma escrita, mas o som é diferente. Essas palavras aqui tinham acento há muito tempo atrás, que eram chamados acentos diferenciais de timbre, né? Que era para diferenciar o almoço, que é fechado, do almoço, que é aberto, tá? Hoje, obviamente que não precisa, você sabe da diferença pelo contexto. Você não vai falar assim, eu almoço aqui, o almoço está gostoso, não. Você sabe que eu é eu almoço e o é o almoço. Não precisa de acento para a gente diferenciar uma palavra da outra. Tudo bem? Beleza. A última categoria são os heterógrafos, escrita diferente, homófono, mesmo som. Então, palavras com escritas diferentes, mas que têm o mesmo som, tá? Notem, volto a dizer, o nome genérico disso é homônimo. Só que o homônimo são de 3 categorias. Os perfeitos, homógrafos, homófonos, que nós já vimos. Aí tem os imperfeitos, obviamente, os homógrafos heterófonos, que foi o último. E esse aqui é o contrário. Heterógrafo, escrita diferente, mas que tem o mesmo som, tá? Tem um punhado de palavras desse tipo. Vamos aqui às dois exemplos que eu coloquei aqui. Então, sessão S2S é uma reunião. Então, a sessão de cinema, a sessão plenária, né? A sessão da Câmara, são todos, tem reunião, essa é S2S. Departamento, aquele do supermercado, da loja, o departamento de verduras, o departamento de eletrodomésticos, departamento de videogames, é sessão com S, C cedilha, tá? Departamento, então a sessão de secos e molhados, S, C cedilha. E tem também a sessão do verbo ceder, que você usa em correspondência oficial. Solicitamos a cessão do aparelho de, né? Você vai pedir solicitar que alguém ceda alguma coisa para você. Então, solicitamos a cessão dos aparelhos de sons, aparelhos audiovisuais, tá? É a cessão do verbo ceder. Coloquei mais uma outra aqui, ó. Sela, prisão, sela, parte do arreio, do cavalo, né? Sela, prisão, sela, parte do arreio. Uma com C, outra com S. Aí você tem, por exemplo, cozer com Z, cozer com S. Aí você vai ter serra com C, serra com S, por aí vai, né? Concerto com S, concerto com C. São todos heterógrafos homófonos. Portanto, os homônimos são palavras que têm mesma escrita e ou o mesmo som, tá? Não necessariamente nessa ordem, beleza? Para ser homônimo tem que ter uma dessas duas coisas. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Forte abraço. Já deixa o seu like, não esqueça. Já deixa a sua inscrição se você não é inscrito e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos que nós estamos fazendo durante a semana, todos os dias, tá bom? Forte abraço e até a próxima.